Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, marque este texto na sua Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 53, de maneira especial o versículo 51. Nós estamos acostumados, meus irmãos, principalmente no contexto que nós vivemos, com Jesus um pouco açucarado demais. Parece-me que muitas pessoas têm medo da pregação da verdade, uma pregação que leve o cristão a uma conversão de verdade, a uma espiritualidade de verdade, para não perder número de fiéis. E certos textos bíblicos, eles sabem na ponta da língua, mas textos como o do evangelho de hoje, você não vê quase ninguém citando, você não vê quase ninguém falando, você não vê quase ninguém pregando. Porque o importante, numas cabecinhas por aí, é acolher, é abraçar, é a turma dos ursinhos carinhosos. Só que quando você ouve uma pregação como essa, não parece o Jesus que andam pregando por aí. Um Jesus que não cobra, um Jesus que não exige, um Jesus que não aponta, um Jesus que não reserva os seus. No evangelho que escutamos, o Senhor já começa: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Qual fogo que é esse? O fogo do Espírito Santo, o fogo do amor de Deus, o fogo do ardor missionário cristão. Veja, meus irmãos, que segundo a própria palavra de Jesus, e aqui nós fazemos um parâmetro com Apocalipse, um cristão, um católico morno, ele não serve para muita coisa. Para não dizer, não serve para nada. Apocalipse vai dizer que nós devemos ser frios ou que nós devemos ser quentes, porque aquele que é morno será vomitado da boca do Senhor. Frio, nenhum de nós somos, senão não estaríamos aqui. Frio, nenhum de nós queremos ser, porque somos cristãos, porque somos católicos e temos um compromisso com nosso Senhor. Aqui fica uma pergunta: se nós não somos frios, nós somos quentes? Nós temos o Espírito Santo ardendo no nosso coração? Nós temos o fogo do amor de Deus queimando no nosso peito? O ardor missionário me leva à pregação, me leva ao testemunho, me leva ao anúncio? Se no evangelho está dizendo que Jesus ele quer lançar fogo sobre a terra, ele vai dizer: como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. Há uma pintura muito romantizada, que as pessoas gostam também de romantizar as coisas. Só que a pintura não é tão bonita como as pessoas romantizam por aí. Está também no livro de Apocalipse. É um versículo bonito, onde Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei e nós cearemos juntos. Jesus está falando da Eucaristia. A ceia que o Senhor fala é a sua presença real no corpo e no sangue consagrado. O Senhor quer cear conosco, o Senhor quer se dar a nós pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, para que este fogo possa arder no nosso coração. E onde é que eu digo que este versículo, transformado em pintura, ele é romantizado? Que as pessoas olham aquele quadro de Jesus com uma lamparina nas mãos. Essa lamparina é o fogo que ele quer acender. Ele está batendo a porta. A maçaneta não está do lado de fora, ela só é do lado de dentro, que é o coração. Só que tudo é muito bonito. Só que é preciso entender qual é o contexto do versículo e qual é o contexto da pintura.
O contexto, meus irmãos, é um Cristo que foi colocado para fora. É um Jesus que foi colocado para a rua. E ele precisa estar na porta batendo para que alguém abra, para que ele possa entrar. Espero que esta porta não seja nem a minha ou a sua casa, o meu ou o seu coração. Jesus, ele não pode estar na nossa vida batendo a porta, ele já tem que fazer parte da nossa caminhada. O nosso coração, eles têm que estar aceso do amor, da chama e da presença de nosso Senhor. E aqui, Jesus é muito firme, quando ele diz, o que acontece com alguém que abre verdadeiramente a porta? Ele entra. E olha que interessante, ele bate, quem abre somos nós, a decisão é sua, é você que escolhe abrir a porta, é você que deixa ele entrar, é você que se coloca à mesa com ele. E toda vez que nós estamos à mesa, o chamado é um só, conversão, do grego metanoia, que é mudança de mentalidade, do latim convertio, é mudança de comportamento. Cito, entre tantos textos, Zaqueu, que os senhores conhecem. Zaqueu estava no alto de um sicômoro para ver o Senhor passar. Na verdade, Jesus passava por ali porque ele queria ver Zaqueu. Não era Zaqueu quem queria por primeiro contemplar o Senhor. Jesus está ali por causa dele, só que ele não sabe. E Jesus vai dizer assim: hoje eu preciso estar na tua casa, eu quero ir na tua casa. E aquele homem desce, e Jesus entra com ele e senta com ele à mesa. Você não vê no texto Jesus chamando a mudança de vida. Você não vê no texto Jesus apontando os pecados de Zaqueu. Você não vê no texto uma palavra que leve Zaqueu à mudança. Por que Zaqueu muda? Por que Zaqueu vai dizer para Jesus: se eu roubei de alguém, eu vou devolver 2 vezes mais, e muitas coisas que eu tenho eu vou doar aos pobres? E Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. O que aconteceu aí para que Zaqueu se convertesse, para que Zaqueu mudasse de vida? Uma coisa só: ele abriu a porta, o Senhor entrou e se colocou à mesa. Quando nós estamos à mesa com o Senhor, a nossa vida, ela muda completamente. Leiam, meus irmãos, os santos evangelhos e a vida dos grandes santos, e você verá pela palavra e pela vida dos santos que aquele que tem um contato íntimo com Jesus, no cômodo do coração, sentando com ele à mesa na ceia, só há um caminho: mudança de vida, conversão. É muito sério, e isso eu falo para nós que somos de igreja. É muito sério uma pessoa que está na igreja, mas não tem uma vida de conversão. Uma pessoa que participa da mesa, mas não tem uma vida de conversão. Ela tem uma vida lá fora e outra vida aqui dentro. Tem alguma coisa errada acontecendo, que não foi assim com os santos, não foi assim com Madalena, não foi assim com Mateus, não foi assim com Zaqueu, não foi assim com Pedro, não foi assim com o possesso gadareno, não foi assim com Marta, Maria e Lázaro, não foi assim com ninguém. O que seria assim conosco? A ceia com o Senhor me leva à mudança. E qual é a mudança? Posicionamento da fé. Jesus Cristo é o Senhor. Repitamos: Jesus Cristo é o Senhor. Isto não é placa de igreja, isto não é versículo decorado, isto é a ortopraxis cristã. Ou seja, eu creio que Jesus, Ele é o Senhor, e se Ele é o Senhor, eu configuro a minha vida à vida dEle. E quando isso acontece, quando isso
acontece, o circo está armado. Os problemas vão começar a aparecer para você. Porque as pessoas hoje, elas levam uma vida baseada na mediocridade, numa religião de aparência e numa adequação da própria mente ao próprio pecado. É errado enquanto eu não faço, porque quando eu começo a fazer, eu já tenho inúmeras justificativas para atenuar aquilo que eu estou fazendo. E a justificativa número 1, eu estou feliz. Simples assim. E por que Jesus vai dizer aqui na Escritura, no versículo 51, que é uma ótima ideia, né? Esta aqui é uma ótima ideia, a gente colocar em prática. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Porque, meus irmãos, olha para o padre aqui para você entender. Vamos lá, vocês são inteligentes. Você comprou um terreno, e ao lado do seu terreno tem outro terreno, e no fundo dos dois terrenos tem duas casas. O seu terreno, você notou que ele está com bastante mato. Você vai, capina, junta o matinho, queima o mato, tira as pedras, um terreno arrumado, limpinho, está cercado, tudo limpinho. As duas casas atrás começam a reclamar na prefeitura que tem escorpião entrando na casa deles, que tem barata entrando na casa deles, que à noite tem gente escondendo no mato para fumar e aciona a prefeitura. A prefeitura vai até o local, nas duas casas, e eles vão olhar o que está atrás das casas, é na rua de lá, compreendem? Hora que eles chegam na rua de lá, tem o seu terreno, capinado, limpinho. Eles olham para o seu terreno e eles olham para o terreno do vizinho, com mato, com animal peçonhento, com lixo, bituca de cigarro. Aqui para nós, preservativo usado, está nesse nível. Eles olham e dizem: sabemos de onde está vindo essa bichaiada toda. Aí eles vão acionar o dono do terreno, que ele deve capinar o terreno, senão ele vai ser multado. O dono do terreno vai ligar para você, falando que você criou o problema. É assim, meus irmãos, a sociedade está assim. Ele vai alegar que você criou um problema para ele, porque você capinou o seu terreno, e os bichos que estavam no seu terreno foram para o terreno dele, e que do terreno dele estão entrando nas casas, que se você não tivesse capinado o seu terreno, não teria problema. O final qual é? Divisão, bate-boca, e dificilmente se chega num acordo com uma pessoa folgada dessa. Porque esse cara, me desculpem, é um folgado. Ele tinha que assumir o erro, ficar calado, ou ele capinar, ou pagar alguém para capinar, para resolver o problema. O que Jesus disse? Que ele não veio trazer paz, mas divisão. Por que Jesus disse que ele, onde o Senhor fosse pregado, adorado, numa vida de conversão, ele traria divisão? Por este exemplo que dei. Você tem na sua casa pessoas que não querem rezar, pessoas que não querem uma vida de santidade, pessoas que não vão à igreja, pessoas que não temem a Deus. É um terreno cheio de mato, é escorpião, é barata, é bituca, mas você não. Você está cuidando do teu terreno espiritual, você está cuidando da terra do teu coração, você está fazendo adoração, você está levantando de madrugada para rezar o terço, você está fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, você está ajudando na igreja. A divisão começa dentro da família. Mas agora você deu para ficar só na igreja agora você deu de santo agora. Você agora é o santo de Pauoco. Você não faz isso mais. Você não vai em tal lugar.
ao invés da pessoa capinar o terreno dela, ela vai achar ruim de você estar cuidando do terreno do teu coração. E aqui começa esta divisão daquele que crê para aquele que não crê, daquele que está levando o catolicismo a sério e daquele que não leva a fé a sério, daquele que está buscando uma vida de santidade e daquele que está buscando uma vida de farra nos valores do mundo. E Jesus vai dizer, não é eu que estou dizendo, Jesus vai dizer: pois daqui para frente, numa família de 5 pessoas, a família está dividida. 5 pessoas. O pai contra filho. O pai é de igreja, o pai reza, o filho quer saber de farra, o negócio dele é fumar, é beber, é sexo livre. O atrito está aí. É o pai falando com o filho e o filho batendo boca com o pai. Outro exemplo: pai contra o filho, filho contra o pai. Agora já é o filho é de igreja, é do EC, é acólito, serve o altar, é de missa dominical. O pai não quer saber de nada. O pai quer saber de bar, o pai quer saber de pornografia, o pai quer saber de trair a mãe dele. O filho chama o pai num viés de conversão. A divisão está feita. Pai contra filho, filho contra pai. Mãe contra filha. A mãe buscando as coisas de Deus, a mãe buscando o caminho do céu, conhecendo a vida de santas que foram mães. A filha quer seguir a cabeça de colega, é cabeça de gente vazia. A mãe buscando pudor, a filha a piriguete declarada. A mãe devota de Nossa Senhora, a filha uma feminista ferrenha. Está feito o inferno. O fogo está aceso, o fogo ardendo. É a mãe com os valores dela e a filha batendo de frente com a mãe. Não, você não sabe, eu é que sei. E acontece o outro revés. Aí já é a filha, como eu conheço, a filha levando as coisas de Deus a sério, namorando sério, estudando, tendo uma vida com Deus. A mãe não quer saber de nada, não vai na igreja há anos, implica com a menina, a você agora parecendo uma irmã enclausurada e não sei o que. A divisão está feita. Mãe contra filha, filha contra mãe. Jesus vai até cutucar aqui até a sogra, né? Olha, até Jesus falou aqui, a sogra contra a nora. Qual que é o exemplo? A sogra, no caso, simboliza a avó, é a matriarca. Ela com os valores de Deus, ela com uma prática religiosa, e a nora dela levando o filho para o ateísmo. Não, domingo não é missa como a sua mãe ensinou, domingo é shopping. Domingo não é missa como a Berta, sua mãe, vive na igreja. Domingo é sítio. Está o inferno. A sogra contra a nora. Mas acontece o contrário. Homens que não tinham muita religião e se casaram com a mulher catolicíssima, e ela tentando levá-lo para a igreja para salvar ele e a família, e a mãe dele falando para ele: isso é bobagem, essa mulher se chama beata, você casou com uma monja, vai viver a tua vida, para com esse negócio de igreja. Está a divisão da nora contra a sogra. Veja, meus irmãos, que o que Jesus está dizendo no texto, esta divisão não é uma divisão de relacionamento, de temperamento. A divisão aqui são aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que buscam as coisas do alto e aqueles que buscam as coisas de baixo. Jesus está dizendo: olha, eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer divisão, porque aquele que crê, ele não consegue ter como valor os valores daquele que não crê. Nós estamos, meus irmãos, hoje com um bom horizonte,
para a gente não precisar inventar a roda. A igreja nos dá de presente contemplarmos São Frei Galvão. Quando você olha para Frei Galvão, você vê um homem que poderia escolher os valores daquela época ou os valores de Deus. Ele poderia escolher uma vida que subisse ou uma vida que buscasse o mais baixo. E por que ele se tornou santo? Porque ele escolheu a Deus. Escolha a Deus. Escolha as coisas que não passam. Escolha as coisas que te levam para o alto. Fiz aqui uma anotação e resumi em poucos pontos a vida de São Frei Galvão. Nós que somos devotos dele, precisamos saber o mínimo. Ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo. Por isso, o primeiro santo nascido no Brasil. Entrou na ordem franciscana. Por isso, a roupa de Frei Galvão é um hábito franciscano. Viveu como frade. Foi ordenado sacerdote. Mas o frei, quando ele é ordenado padre, não se fala padre, se fala frei. Só que ele é padre. Mas por ele ser da ordem franciscana, se fala frei. O frei é da ordem franciscana. Eu sou secular. São os padres de São Pedro, que é ligado direto ao bispo, que é ligado direto ao papa. Por isso que quando o diácono ordena padre, se fala padre fulano de tal, porque não é frei. Mas ele era padre Galvão, mas por ser franciscano, Frei Galvão. E ele era confessor. Na vida dele de padre, no seu convento, ele assumiu para si o confessionário. Então ele era um bom confessor, escutava as pessoas, orientava as pessoas. Tem várias áreas. Ele pegou isso como caminho de santidade, a confissão. Ele fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, acolhendo os mais necessitados e exercitando o silêncio. Frei Galvão pode ser chamado o Frei do silêncio. Ele vai dizer: não se escuta a Deus no barulho, não se serve a Deus no barulho, não se conhece a vontade de Deus no barulho. Conhecido pelas pílulas milagrosas de Frei Galvão, sinal de fé e intercessão. Frei Galvão, ele é muito invocado para as mulheres que desejam engravidar e por aquelas que estão com problemas na gestação. Presidi a missa na sexta passada, lá no santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. E entrou na missa o símbolo, que é aquele cordão de Frei Galvão. Quando uma mulher estava com problema na hora de dar à luz, Frei Galvão mandava esse cordão, eles colocavam o cordão de Frei Galvão no útero da mulher, a mulher dava à luz naturalmente e devolvia. Eles têm o cordão original de Frei Galvão, é uma relíquia. Então Frei Galvão tem tudo a ver com a gravidez, com a gestação. Homem de oração, pureza e caridade profunda. Era um homem que rezava. Frei Galvão rezava, era profundamente mariano. Frei Galvão tinha um coração puro, ele não se deixou contaminar pelas imundícies do mundo. Há até um escrito de Frei Galvão que os outros freis brincavam com ele: Frei Galvão tem coração de criança. Ele não via maldade, era um homem muito puro. É um dom que ele recebeu de Deus. E era um homem de profunda caridade. Uma caridade silenciosa. Muitas caridades que Frei Galvão fez, sabe quando que eles ficaram sabendo? Na morte dele.
que muitas pessoas foram agradecendo publicamente as ajudas de Frei Galvão, e ninguém nunca tinha ouvido dizer aquilo. Mas de onde que vem? Não, Frei Galvão fez isso na minha família. Não, Frei Galvão me ajudou nisso aqui. Frei Galvão, um santo caridoso, mas ao mesmo tempo silencioso. Tinha grande devoção à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento. É Frei Galvão que vai dizer para qualquer pessoa que escolha a vida religiosa: se você quiser se manter de fé no serviço a Deus e na sua fé, tenha devoção a Nossa Senhora e zelo para com o Santíssimo Sacramento, adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele faleceu em 1822 e ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II em 2007. Se tornou o primeiro santo brasileiro. Conversava com os freis que tomam conta lá do santuário em Guaratinguetá. Eu conversava com os freis exatamente isso. Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro. E eu brincava com os freis: não, eu vou mudar a expressão. É o primeiro santo desconhecido brasileiro. Porque por ser um santo brasileiro, nós brasileiros precisaríamos conhecer as virtudes de Frei Galvão, a história de Frei Galvão, propagar a devoção a este santo. No final da celebração, os que desejarem, peguem na saída as suas pílulas de Frei Galvão e faça a novena. Não importa a época do ano, você vai tomar a pílula no primeiro, no quinto e no 9º dia. Coloque a sua intenção, faça a oração e tome a pílula. Ô padre, essa pílula é um comprimido? O que é esta pílula? É um papelzinho enrolado, minúsculo. Ele é tão pequenininho e é feito pelas irmãs de caridade. E neste papel, Frei Galvão escreveu assim: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. É isso que vai estar na pílula. Na verdade, quando se toma a pílula, se atribui o milagre a Frei Galvão, mas na verdade o milagre vem pelas mãos de Nossa Senhora. Mas naquilo que ele escreveu está muito claro que ela é Mãe de Deus, salvo Jesus como o Salvador. Então veja, Frei Galvão nos leva a Nossa Senhora, que nos leva até Jesus. É uma devoção que nós deveríamos conhecer mais e propagar mais. Como que a gente propaga, padre, a devoção a São Frei Galvão? Primeiro falando dele. Primeiro contando que em Divinópolis existe um santuário dedicado a Frei Galvão. Sempre dizia isso a Dom José Carlos, hoje arcebispo de Montes Claros. Já disse isso a Dom Giovanni, que fisicamente falando, nosso santuário não deixa nada a desejar. Uma igreja muito bonita, uma igreja feita com muito cuidado. O nosso maior desafio são as pessoas conseguirem chegar ao santuário. Quem tem carro, problema resolvido. Quem não tem carro, não tem como vir. Não temos linhas de ônibus, passa um ônibus ou outro, quanto passa? Não tem van que passa aqui, é longe, não tem ponto de ônibus perto. Então cabe a nós que temos carro, convidar as pessoas, trazer as pessoas. Nós temos aqui no Frei Galvão algo que atrai muita gente de Divinópolis e região, que é o sacramento do batismo. Sempre está lotada a igreja nos domingos que eu presido o batismo. E o que eu mais escuto são pessoas de Divinópolis que me dizem: nossa, mas que igreja bonita, eu não conhecia não. E já tem anos que essa igreja já está, claro, a gente colocou vitrais agora, ela vai se tornando mais bela, mas já tem anos que nós celebramos aqui dentro, e pessoas que não conheciam.
Primeiro modo de divulgar Frei Galvão, falando do seu santuário. Segunda maneira, que é muito eficaz, trazendo na sua bolsa, principalmente as mulheres, as pílulas de Frei Galvão. E deixa lá. E pede para Deus, pede a intercessão do santo, que ele vai te mostrar qual a ocasião. E a ocasião aparece. Alguém do seu trabalho diz: nossa, estou passando por tal problema. Faz a novena de Frei Galvão. Toma a pílula no primeiro, no quinto e no nono dia. Mas eu não conhecia não. Leia aí. É uma pílula milagrosa. Ele fez a primeira vez, quem tinha uma cólica de rins, depois uma mulher que não conseguia dar à luz, e ele vai interceder por você. É mais uma pessoa que receberá uma bênção e será também uma divulgadora da graça. E a terceira maneira de divulgar a devoção a São Frei Galvão é trazer para a nossa vida as virtudes de Frei Galvão. Profundamente mariano, adorador à Eucaristia e alguém que fazia muita caridade. Olhando para Frei Galvão, nós somos chamados a ser, no Brasil, santos do tempo moderno. Frei Galvão cumpriu na época dele a santidade. Nós devemos cumprir na nossa época. Por fim, meus irmãos, vamos gravar no coração apenas 3 coisas, para que a vida de Frei Galvão inspire a todos nós. Inspire a todos nós. Permita-me apenas um parênteses. As pessoas ficam pensando alguma coisa aí. Quando eu digo que a vida de São Frei Galvão é desconhecida, eu não estou restringindo isso a Frei Galvão, mas a santos até mais badalados. Vou citar aqui um querido por mim, certamente querido por todos, mas que nem todos sabem nada da história. Aqui em Divinópolis nós temos a paróquia de São Judas Tadeu, a matriz de São Judas Tadeu. A festa por si, as pessoas ali estão. Aí você pega grande parte daqueles e se pergunta: você é devoto de São Judas Tadeu? Sou devoto. Me conta a história do santo. Me conta a história de São Judas Tadeu. Muitos ainda não conhecem. Ele é conhecido pela intercessão, mas ele não é conhecido pelas virtudes. Frei Galvão, ele não pode ser conhecido apenas pela pílula, mas buscarás virtudes, assim com Santa Teresinha, com Santo Antônio, com São Francisco de Assis e com qualquer santo que a igreja nos coloca, para que sejamos imitadores das virtudes, caminhar nos passos de Galvão. E aqui eu deixo 3 caminhos para trilharmos com Frei Galvão. Vou apenas citá-los. Primeiro caminho: ser humilde no serviço. Servir com humildade e sem gosto de grandeza. O que mais atrapalha, e eu digo agora para a igreja, o que mais atrapalha algumas atividades paroquiais é o serviço com o ideal de grandeza. Não, devemos servir com humildade. Somos servos. Ele é o Senhor. Não é Deus quem me serve, sou eu quem sirvo a Deus. Eu estou ainda aprendendo a dar ordens, ou fazer pedidos, para a inteligência artificial, a IA, fazer uns desenhos para mim. Eu já dei algumas ordens, ela fez assim umas coisas um pouco estranhas. Ela está aprendendo ainda. Mas sabe qual é o desenho que eu quero fazer? Eu já pedi para ela fazer, ela não conseguiu não. É pegar aquele Deus que está criando Adão, sabe, Michelangelo? E colocar um garçom com a cara daquele Deus, que é Deus Pai, lá de Michelangelo, da Capela Sistina, ele de garçom servindo uma pessoa. Eu quero fazer uma postagem sobre como que as pessoas pensam que é a religião. É ela sentada na mesa e Deus de garçom servindo. É o contrário, É o contrário. Os servos somos nós, o Senhor é Ele. É isso que Frei Galvão descobriu. Não é Deus quem vai me servir, sou eu quem vou
servi-lo. Segundo ponto, viver a fé com obras concretas. Faça obras de caridade. Ajude quem você puder ajudar. Repita comigo: a mão do pobre é o banco de Deus. A mão do pobre é o banco de Deus. Papa Leão XIV lançou seu primeiro documento, encíclica, sobre os pobres, que é sacramento. E ele foi muito perspicaz, porque ele, diferentemente da teologia da libertação, que tirou Jesus e colocou o pobre no lugar, ele vai mostrar com documento fino qual o lugar desses irmãos mais pobres, e a caridade feita a eles por causa de Cristo. Não podemos mudar as coisas de lugar, e o documento faz isso com perfeição, mostrando que o pobre, aquele que necessita de algo a mais que nós podemos ajudar, é também um sinal de Deus para nós. Então, podendo ajudar os mais humildes, ajude. Ninguém é tão rico que não possa receber nada. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar algo. E siga o meu conselho para o seu bem. Porque eu estou falando para o seu bem, não é para o meu bem não. Para o seu bem. Quanto mais as pessoas desconhecerem as suas obras de caridade, mais Deus irá recompensar você. Se ninguém souber o que você anda fazendo para ajudar os outros, melhor para você, porque isso está na palavra de Jesus: quando deres esmola, não toque trombeta, como fazem os hipócritas, para serem reconhecidos e elogiados. O que faz a sua mão direita, que não saiba o que a esquerda, e a sua esmola dada em segredo, o meu Pai que vê te recompensará. Então a nossa caridade, ela não precisa ser sabida por ninguém. Não é hoje não, já tem alguns anos isso. Mas uma pessoa falou uma coisa comigo, achou que ia me ferroar. Eu fiquei numa alegria danada. Ela falou comigo assim: Padre Cristo, o senhor prega, mas eu não vejo você fazer caridade não. Claro, ela falou para ferroar, né? Mas por dentro, glória a Deus. Porque se ela soubesse, segundo Jesus, eu tinha recebido a minha recompensa. Não é para os outros, nunca foi para os outros. É você, a pessoa que recebe ajuda, e Deus. Porque me desculpe, meus irmãos, se o diabo não nos pega na soberba, ele nos pega na humildade. Você pode encontrar no inferno até uma virgem de alma casta, mas você nunca encontrará no inferno o humilde. Pensa na frase. Cuidado quando as coisas são muito externas. As pessoas parecem que têm necessidade de elogio. Parece que tem que mostrar que está. Não basta ajudar, tem que mostrar que está ajudando. Espero que na nossa igreja não aconteça isso. Pessoas com celular, filmando, ajudando os mais pobrezinhos, e fica colocando para ter like. Isso tem muito por aí, não sei se é cristão católico, né? A pessoa chega lá na fila do supermercado, com uma caixinha de leite, fala com uma senhora pobre assim: com licença, a senhora passa a caixinha para mim? Eu não trouxe dinheiro. Aquela senhora pobre pega umas moedinhas: eu passo para você, meu filho. Aí o cara diz: pela caridade da senhora eu vou pagar a sua compra. Você está falando, aí ela chora, ele abraça. Quando for a sua compra aí? Não, pode comprar umas coisinhas, eu vou pagar. Só que eles filmam isso e põem no Instagram. Ele fez caridade? Fez, pagou a compra dela, mas ele já recebeu a recompensa pela divulgação. Você quer fazer isso? Faça. A pessoa vai ficar muito feliz. Mas boca de siri. Não conte, não se exalte, não se ache melhor, e fala para Deus: só por ti, Jesus, eu ajudei aquela pessoa por ti. Sua recompensa será: quem me ensina isso?
Frei Galvão. Frei Galvão. Aperta o vermelho aí. Frei Galvão. Terceiro e último, confiar na devoção a Nossa Senhora e na presença constante do Senhor. Frei Galvão confiava: Maria está comigo, Deus me abençoa, e ele ia adiante. Não duvide nem da presença de Nossa Senhora com você e nem das graças de Deus. Resumo o que eu posso aprender com Frei Galvão, padre: a humildade no serviço, a fé que me leva às obras e a devoção a Maria e a presença constante do Senhor. Se nós vivermos isso, nós já estaremos numa caminhada de santidade, como foi Santo Antônio de Santana Galvão. E termino como comecei: não se espante se quanto mais de Deus você for, mais a divisão aparecer. Jesus disse: se me odiaram, vão odiar vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me mataram, vão querer matar vocês também. Mas aqueles que forem meus amigos nesta terra e testemunharem o meu nome, estarão comigo na glória do Pai. Se é para dividir, que nós fiquemos do lado daqueles que escolheram nosso Senhor. Fecha os teus olhos um instante e vamos elevar a Deus uma prece por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Senhor, por intercessão de São Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, faze-nos fiéis na oração, firmes na fé, humildes no amor. Ajuda-me, ó Frei Galvão, a ter uma vida de mais oração, a rezar com a minha família, a recitar o terço todos os dias, a reservar tempo para estar na presença do meu Deus. Olhando para a tua fé, que a nossa seja mais firme, mais verdadeira, mais profunda. Dá-nos a humildade no amor. Um coração humilde, ele agrada a Deus. Um coração que confia, agrada a Deus. Um coração que ama, agrada a Deus. Que também nós sejamos instrumentos de tua paz e da tua graça, a começar pelas nossas famílias. Que assim seja. Amém. Amém. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, queremos olhar hoje para Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, e aprender com ele lições de santidade. Nós não precisamos começar a nossa caminhada do zero, não precisamos. Olhando para São Frei Galvão, nós podemos aprender com ele, podemos caminhar na trilha que ele já abriu para nós. Precisamos tê-lo como santo protetor, não apenas pedindo a sua intercessão, mas para viver as suas virtudes. Aqui nós vimos que Frei Galvão nos mostra que a santidade não está reservada aos altares, mas é um caminho diário
para todos que amam a Deus. E olhando a vida de Frei Galvão, eu quero aprender com ele. Eu aprendo com ele. Então, 5 lições que aprendemos com Frei Galvão para a nossa vida de santidade. Primeira, a santidade começa na obediência. Guarde isso. Uma pessoa desobediente a Deus, dificilmente, quase, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil a pessoa ter uma vida de santidade. Como que ela vai ser santa? Como que ela vai agradar a Deus se ela não obedece a Deus? Um evangelho que eu gosto muito é Bodas de Caná. E você vê uma sequência de ordens, uma sequência de atitudes, e o milagre acontece. Maria vai dizer aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, e eles foram. Jesus disse: enchei as talhas de água, e eles encheram. Levai ao mestre Sala, e eles levaram. Veja, é uma sequência de ordens, onde a pessoa ela obedece, e para que o milagre aconteça. Frei Galvão, ele aprendeu desde cedo dizer sim à vontade de Deus. Ele foi obediente aos seus superiores, ele foi obediente à igreja, ele foi obediente ao Espírito Santo. Como está faltando, meus irmãos, a obediência no nosso coração, obedecer a palavra de Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se você quer saber o quanto que uma pessoa está numa vida de santidade, você não precisa olhar o externo dela. Não olha o externo, olha o tanto que ela é obediente a Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se não se sobe esse, como subiremos os outros? A obediência nos ensina a humildade. Quem obedece renuncia ao orgulho. Veja que o diabo, ele é desobediente porque ele é orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa, ela não obedece. Toda pessoa orgulhosa, ela quer fazer o que está na cabeça dela. Quantos pais enfrentam isso com os filhos? Olha, meu filho, não faça isso. Ele vai e faz. Olha, não vai em tal lugar. Ele vai e vá. Ele vai, e vai. Quantos empregados não sabem obedecer àqueles que o contrataram? Olha, aqui na empresa é para fazer tal coisa, eles não fazem. Não é para mexer no celular, eles mexem. É para chegar a tal hora, eles não chegam. Não é? Até na igreja mesma, quanta confusão poderia ser evitada se as pessoas obedecessem. Então aqui a obediência, ela nos mostra humildade, e a desobediência me mostra o orgulho. E a humildade, a obediência, ela abre espaço para que Deus governe a nossa vida. Se você quer que Deus governe a sua vida, seja obediente a Ele, seja humilde como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, ela é a obediente. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas se invertem, né? Parece que nós queremos que Deus nos obedeça e Ele realize a nossa vontade. A oração está um pouco míope na vida de muitas pessoas. Na cabeça de alguns, parece que rezar é pedir a Deus que faça a minha vontade. A oração para os santos é pedir força a Deus para que eles possam realizar a vontade de Deus. Deus não é aquele que recebe a ordem, Deus é aquele que a dá. Guarde isso. Não é você que manda em Deus, é Deus que ordena a cada um de nós o caminho que devemos trilhar. Então, primeiro ponto que nós aprendemos com Frei Galvão é o valor da obediência. Segundo, aprendemos com Frei Galvão que a pureza é força e não fraqueza.
É por isso que nós temos hoje tantas pessoas fracas na sociedade. E a principal fraqueza que nós vemos hoje é a fraqueza da carne. Quantos casos você não tem ouvido por aí de adultério, de traição? Pessoas que estão namorando um, mas está beijando o outro. Está casado com um, mas está tendo relação sexual com outro. As pessoas não conseguem mais a fidelidade. Aí, para aliviar a coisa, o casal não dá conta, aí vira trisal, aí depois vira 4, 5 e vão embora. Porque as pessoas esqueceram o valor da pureza. Hoje, as pessoas não estão preocupadas em ter uma vida pura aos olhos de Deus. Elas querem realizar o sonho delas. E veja, e ainda tem pior, meus irmãos, a coisa piora. Porque quem escolhe uma vida assim, ela vem com justificativa. Ela tem, não, eu vou justificar porque que é 3, porque que é 4, porque que é 5. E daí por diante. Porque as pessoas não buscam mais a pureza. O coração de muitas pessoas não vê na pureza um valor. São Frei Galvão foi um homem de coração puro, um homem de coração casto, e por isso Deus fez tantos milagres na vida dele. As pessoas podem não entender hoje, mas um dia elas vão se arrepender amargamente por esta vida impura que muitos vivem. Deus não se agrada da impureza. A pureza não é ausência de desejo. Muitos podem entender que eu estou falando, não, você não pode ter desejo, você não pode ter pensamento. Não, a pureza não é ausência de desejo, mas domínio e direcionamento ao amor. Quando você clama ao Espírito Santo, Ele lhe concede o dom da pureza, não é que você não terá desejo, você terá domínio sobre o desejo. Alguém me disse um dia desse, padre, eu estou vendo umas coisas na sociedade aí, o povo está igual animal, hein? Eu falei, opa, não fale mal dos animais, não fale mal dos animais. Quem dera que o ser humano tivesse igual animal, o animal é tudo certinho, tem a hora para tudo, tem o tempo do ciclo. O ser humano hoje está muito pior do que animal. Ele perdeu totalmente o sentido da pureza, de agradar o coração de Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Está nas bem-aventuranças. E qual que é o contrário? Os impuros de coração não verão a Deus. E quem ri hoje vai chorar amargamente amanhã. Quem critica disso hoje, quem desdenha isso hoje, quem não leva a sério a pregação da igreja sobre a pureza, vai chorar muito no futuro. Aí ele vai lembrar que lá atrás ele poderia ter escutado isso e não escutou. No mundo que banaliza o corpo e a alma, veja hoje, veja os programas de TV, o que é que eles valorizam? Quanto mais exposição, melhor. Quanto mais exposição, melhor. O mundo, ele banaliza o corpo e nem quer saber da alma. A castidade é resistência e liberdade. Uma pessoa que escolhe consagrar-se a Deus, uma pessoa que escolhe viver com Deus, esta pessoa, ela está questionando os valores do mundo. Eu citei lá em Guaratinguetá isto que eu vou dizer agora, mas faz questão de repetir. Quando eu vou, aqui também nós temos exemplos, né? Eu estou falando de vida consagrada. Quando eu vou ao Hesed, lá em Fortaleza, eu digo para a madre que aqueles jovens, aquelas moças e rapazes ali, aquele é um grito para a sociedade. Aquilo ali é uma resistência ao mundo que se esqueceu da pureza. Tantas jovens, e jovens mesmo, irmãs consagradas, moças lindas, rapazes na flor da juventude, todos ali de hábito, servindo a Deus, uma vida de pureza, uma vida de castidade, uma vida de resistência, mas livres no Senhor. Aquilo ali eles não precisam nem pregar, nem pegar o microfone precisa. Só deles estarem no mundo, vivendo aquela vida, eles estão questionando o mundo. Quais os valores do mundo? Quais os valores do mundo? As famosas pílulas de Frei Galvão se tornaram um símbolo de pureza para quem reza e confia. Aquele papelzinho enroladinho,
que a pessoa ela toma com fé e tantos recebem a graça. Só acredita nas pílulas de Frei Galvão quem tem a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Marque na sua Bíblia, Mateus 5:8. Terceira lição: santidade é serviço. Santidade é serviço. Ser santo é viver com alegria. Uma pessoa triste, ela não evangeliza. Uma pessoa triste, ela não demonstra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não teremos momentos de tristeza. Todo mundo tem. Tem dia que os problemas pesam, tem dia que a cruz é mais pesada, tem dia que você não sabe como vai resolver tanta coisa que você precisa naquele espaço de tempo que você tem. A gente fica um pouco mais triste, tem dia que a gente fica mais chateado, mais nervoso. Isso é normal. Não é normal a pessoa ter uma vida assim. Uma vida assim. Tanto é que se você conhece uma pessoa muito feliz, você olha a pessoa, ela está feliz, ela faz festa, abraça um, abraça outro, sempre para cima. E você vê a pessoa um dia quieta, não está falando muito, você fala, não está bem, está acontecendo alguma coisa. São momentos, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida de alegria. O santo, ele é feliz. O santo, ele é feliz. Frei Galvão, ele construiu o Mosteiro da Luz. Ele acolheu religiosas, pobres, doentes, porque para Frei Galvão a santidade passa pelo serviço. Tem gente que acha que santidade é ficar rezando o dia todo. A santidade é também oração, mas esta oração, ela tem que me levar à ação. Veja Maria com Gabriel. Ela reza, ela ora a Deus, e depois da oração ela vai servir a Isabel. Frei Galvão me ensina a viver o Evangelho de maneira concreta, com as mãos que amam e pés que servem. Guarde isso: mãos que amam, pés que servem. O maior entre vós é aquele que vos serve. Mateus 23:11. Na lógica do mundo, servir é humilhação. Traz para mim isso aqui, garçom. Que humilhação, hein? Está servindo. Mas para Deus, servir é reinar. Servir não é humilhação. Na lógica de Deus, servir é reinar. Jesus não é rei? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei. E lá na quinta-feira santa, ele serve, ele lava os pés, ele enxuga os pés. Por que Jesus faz isso? Porque para Deus, o servir é reinar. E quem não vive para servir, não serve para viver. Para as coisas de Deus. A santidade passa pela caridade. Guarde isso: a santidade, ela passa pela caridade, e a caridade me leva à fraternidade, a caridade me leva à ação. Quem ama, serve, porque aquele que serve, ama. Quarta lição: a fé caminha com amor. Uma fé sem amor, ela é muito rígida. E um amor sem fé, ele é muito mole. A gente não pode ter nem a rigidez e nem a moleza. Olha aí a polarização. Ou é muito aqui, não, o equilíbrio. A fé precisa estar enraigada com amor. Frei Galvão acreditava no impossível, rezava com confiança e via os milagres acontecerem. Mas sua fé não era feita apenas de palavras, era feita também de obras, pelas pessoas que ele ajudava, por causa do amor que ele tinha a Deus. Tiago 2,26 vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. Frei Galvão nos ensina que acreditar em Deus é também agir com amor, com coragem e perseverança. Amor, coragem e perseverança. Ele não tinha medo de se lançar nas mãos de Deus. Não tenha medo de
de se lançar nas mãos de Deus. A fé precisa estar enraigada do amor. A fé viva é aquele que ora, trabalha, espera. Guarde isso. Ô padre, o que significa rezar com amor? Orar, trabalhar e esperar. Estou conversando com o meu anjo da guarda aqui. Orar, trabalhar e esperar. Quem tem fé reza, temos que rezar. Quem tem fé trabalha, temos que trabalhar. Mas quem tem fé tem que saber esperar. Hoje o pessoal não espera nada, né? Você vê as crianças hoje, que vê um povo tão momento na vida, não sabe esperar nada. Espera, começa a bater o pé, não sabe esperar. Aí vira adulto e fica dando birra com Deus, porque não quer esperar. Só que Deus não atende assim, né? A gente não pode forçar a Deus. A fé me ensina a orar, a fé me ensina a trabalhar, a fé me ensina a esperar. E por fim, a quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão. Isso aqui dá um livro, hein? Isso aqui dá um livro de Frei Galvão, ó. Isso aqui dá um livro de Frei Galvão. Quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão: a santidade é silêncio e presença. Santidade é silêncio e presença. O peixe morre pela boca. Se as pessoas soubessem ficar mais caladas, elas levavam menos. Se as pessoas soubessem falar menos, elas recebiam menos carada. Mas o pessoal fala demais. Eu nunca vi um povo que comenta demais, e tudo comenta, e tudo tem que dar palpite, e tudo tem que falar, e tudo tem que mostrar. Gente, nós temos que aprender o silêncio e ficar mais na presença de Deus, ficar mais quieto, ficar mais calado e quieto. Isso que está faltando na vida de muita gente: silêncio e quietude. Fica calado e fica quieto. Precisamos aprender com Frei Galvão. Frei Galvão era o homem do silêncio. Ele ficava lá na cela, rezando, fazendo os deveres dele. Quando o prior queria alguma coisa, ele chamava, Frei Galvão servia. Feito o que foi lhe pedido, ele voltava para a sua cela. Precisamos aprender mais o valor do silêncio. O silêncio de Maria. O silêncio de Maria. Não tem aquela Nossa Senhora do Silêncio? O silêncio de Maria, né? E estar na presença de Deus. Frei Galvão, ele evangelizava de 3 maneiras. E aqui eu vou passar para você. Você quer crescer na fé? A santidade de Frei Galvão se via de maneira especial em 3 situações. E a gente pode pôr isso na nossa vida. A gente pode pôr isso na nossa vida. Primeiro, silêncio fecundo da oração. Silêncio fecundo da oração. O silêncio, pelo silêncio, não resolve nada. Mas o silêncio numa oração, ele é fecundo. As pessoas me perguntam: padre, como o senhor tem essas ideias? É na oração. Lá em casa eu paro, fico quieto, rezando. As ideias começam a pipocar na cabeça. Porque o silêncio na oração, ele é fecundo. Eu funciono assim, cada um funciona de uma maneira. Não adianta eu estar rezando com outras pessoas. Isso é muito bom, estou falando para isso que eu preciso. A pessoa tocando violão, um do meu lado, etc. Não vem ideia nenhuma. Quando eu estou sozinho, no silêncio da oração, esse silêncio ele é fecundo, porque Deus ele vai direcionando. Você na sua vida já experimentou o silêncio fecundo da oração? Segundo, na presença constante de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus somente quando Ele está no Santíssimo Sacramento. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu estou no lazer, quando eu estou numa viagem, quando eu estou na academia, quando eu estou de férias, quando eu faço uma caminhada, quando eu visito um amigo, quando eu estou na minha casa. Estar na presença de Deus, isso me ajuda muito a ser santo. Pode ajudar você também, essa consciência: eu estou na presença de Deus. Então não é para os outros, não é para os outros, é para o Senhor. Terceiro, o serviço escondido. O serviço escondido.
Na minha vida de padre, claro que eu não vou contar o serviço, ele fica conhecido, não é mais escondido, né? Mas uma coisa que eu prezo muito, e isso desde que eu me ordenei em Cajuru, eu sempre tive isso comigo. Algumas coisas, claro, as pessoas veem, uma ajuda que faço, uma coisinha ali, algo que precisa da equipe, outras pessoas estão próximas a mim, isso aí não tem como a gente não realizar, porque tem uma vida pública, vem alguém pedindo ajuda, a gente ajuda, etc. Mas uma coisa que eu prezo na minha vida, e você deveria prezar na sua: o serviço escondido. Qual a caridade que você faz que seus amigos não sabem? Para Deus, claro que vale, toda a caridade que eu faço aqui no santuário, nos eventos, retiros, tudo isso vale. Mas para mim, o que mais vale é a caridade que faço que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meus amigos do santuário não sabem, o pessoal do Luz e Vida não sabe, ninguém sabe. Mas não é porque não sabe que não está sendo feita, porque o que faz em segredo, Deus recompensa. E isso fica entre você e Deus, porque se você contar, as pessoas vão saber. E quando você tem esse serviço escondido, você vê claramente a graça de Deus na sua vida. Aí as pessoas perguntam: por que será que tal pessoa é tão abençoada nessa área? Por que tal coisa? Porque Deus que vê o escondido te recompensará. Frei Galvão não ficava tocando trombeta, né? Eu falo muito, não estou criticando não, gente. Tem gente que fala que eu fico falando mal quando eu falo isso. Não estou criticando o político não, porque político vive assim. O político precisa de voto. Então existe a caridade cristã e existe a caridade política. Qual a diferença? A caridade cristã é em segredo. A caridade do político tem que tocar trombeta, porque se o povo não vê que ele está fazendo alguma coisa, ele não vai ser reeleito se ele quer. Então é normal, o político consegue para Divinópolis tantos mil, aí fez um asfalto, ele coloca um outdoor, coloca a foto dele do lado do sorrisão e coloca: olha, deputado fulano de tal conseguiu tantos milhões para Divinópolis. É assim, não tem problema não. A vida política é assim. Vai ter a inauguração de uma praça, o político vai, aí a banda de música toca, ele entra: ah, meu povo, me dá um neném, tem que ter um neném, me dá um neném. É assim, gente, funciona. Mas não é assim. Eu não estou exagerando, porque isso é vida política. E deixa eu contar uma coisa: se eu não fosse padre e fosse político, eu faria isso, é claro. Consegui um posto de saúde para um bairro, colocaria um outdoor grande, a minha foto lá do lado, olha, vereador tal. É assim. Eu estou falando que para o cristão não é assim. E tem gente que gosta. Tem gente que adora. Ele gosta de mostrar que ajuda, ele gosta de mostrar que faz caridade. Quanto a jejuando, que estava, não, eu estou jejuando, gosta de contar que está jejuando. Para Deus não funciona assim. Você está dando uma caridade política. Para Deus o que vale é o escondido. Oração escondida, jejum escondido, esmola escondido. Estou escrevendo um livro, se depender de mim ele vai chamar Rasgai o Coração. Não sei se tem outro livro com esse nome, mas eu vou trabalhar este evangelho daquilo que nós fazemos escondido na presença de Deus. É você e Deus, ninguém precisa saber. Padre, mas ninguém sabe. Você terá uma grande recompensa nesta vida e na outra. E outra coisa que nós precisamos aprender, e com isso eu finalizo: a caridade em conjunto, que vale a pena. Chamar os amigos mais próximos: gente, vamos fazer uma caridade nós aqui, vamos doar tal coisa para tal lugar, vamos fazer um Natal solidário, vamos ajudar aquela creche, vamos dar uma lavadora de roupa para aquela senhora mais pobre, vamos ajudar a pagar a luz daquela casa. Não tem problema. São caridades em grupo, grupos de amigos, pessoas que têm fé. Mas não esqueça do silêncio fecundo na oração, a perseverança constante de Deus e o serviço escondido. Amém? Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Aos pés do Senhor, nós já depositamos o nosso incenso, o incenso da adoração, da confiança, da obediência, do serviço, da presença. É na tua presença, Senhor, que queremos estar. Coloque aqui o seu incenso, coloque aqui a sua vida,